irmãos, povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Como é bom estar de volta a esta casa. Como é bom poder falar de Jesus mais uma vez a vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Podemos ler Atos 13? Versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores ou mestres, a saber, ou estes eram Barnabé e Simeão, chamado Níger ou Naige, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém. Se você puder mantê-la aberta, eu agradeço. Queridos, essa igreja local, essa igreja estabelecida num lugar que antes não tinha possibilidade aparente de se ter ali uma igreja semelhante a esta, por causa daquilo que ela se tornou. Uma igreja equilibrada em alguns aspectos. A palavra de Deus, ela vem confirmando quem já somos, mas ela também vem nos ensinando o caminho daquilo que devemos nos tornar. Então, quando você ouve uma mensagem e você pratica o que naquela mensagem está, Deus confirma você, estabelece você. E quando você ouve uma mensagem e diz: opa, eu preciso alcançar isso aqui, é Deus aperfeiçoando você. Então nós, quando abrimos a Bíblia em Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 1, Lucas se dedica a escrever esse livro a alguém, óbvio, de influência, que há uma grande possibilidade dele ter financiado tanto o registro quanto a divulgação desse livro naquele tempo. Esse homem é alcançado pela história da igreja primitiva. Lucas dá destaque à obra do Espírito Santo, capacitando a igreja para fazer missões. E em Atos você vê a igreja crescendo nos dons, pelo poder do Espírito Santo. Quando você lê João, a ênfase que João dá é: o Espírito Santo gera a regeneração. Quando você lê as cartas paulinas, a ênfase paulina é: o Espírito Santo gera santificação. Mas quando você vê os registros lucanos, que são Lucas e Atos, você vê o Espírito Santo gera capacitação. Então nós pregamos, cremos na contemporaneidade dos dons. Sabemos que Deus ainda usa os seus. E nós nos baseamos em Atos, também no registro de Lucas, para dizer que o Espírito Santo dá poder, o Espírito Santo gera movimento, o Espírito Santo opera através das línguas, profecias, visões, revelações e maravilhas. Sim ou não? Então alguém pode olhar para nós e dizer: isso é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é santificação, é caráter. É claro que eu vou concordar.
Porém, de qual pressuposto você parte para me dizer que a ação do Espírito é apenas evidenciada na santificação e no caráter? Aí, quem discorda dos dons na igreja vai lhe dizer, na Bíblia. Aí você vai dizer, mas a minha igreja canta, pula, grita, fala em línguas, profetiza e crê nos sinais e maravilhas, também baseada na Bíblia. Ou seja, partindo de quem você me corrige? Dos textos de Paulo. Paulo diz que a obra do Espírito Santo em nós é a santificação. Você diz, concordo. Mas Lucas diz que a obra do Espírito Santo em nós é a capacitação, é o poder de Deus para exercermos a obra missionária. Então, se nós temos apenas uma visão, nós teremos uma igreja desequilibrada. Mas quando eu olho para a igreja de Antioquia, eu vejo que esta era uma igreja equilibrada. Assim ela se torna memorável e até mais influente ministerialmente falando do que Jerusalém, a primeira, a sede. Você vai entender isso. Em primeiro lugar, quais são as características da igreja memorável, inesquecível, saudável, permanente, historicamente falando? Em primeiro lugar, é que igrejas memoráveis são, olha o plural, igrejas locais. Ou seja, vamos para o texto, versículo 1. E me ajuda por favor, diga, na igreja que estava em Antioquia. Pronto, está aqui. Ou seja, na igreja que estava em Antioquia. Não está escrito assim: na igreja de Deus tem profetas, na igreja de Deus tem mestres, na igreja o Espírito fala. Não, está escrito assim: na igreja que estava em Antioquia era assim, 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 assim. Por que o texto diz na igreja Antioquia era assim? Porque tem igrejas em outros lugares que não são assim. Então aqui nós temos uma igreja local. E igrejas locais podem sim ser igrejas memoráveis. Ou seja, uma igreja estabelecida no endereço pode fazer a diferença naquele endereço. E por que eu faço questão de frisar igreja local? Ou plural, no plural, igrejas locais? Porque há uma onda de uma certa classe de crentes em nossa geração que se auto-intitulam não institucionalizados, vulgarmente conhecidos como desigrejados, que desrespeitam a igreja local e dizem: o povo de Deus é o povo geral da terra. Concordo? Só que aí você está falando de organismo. E quando se trata de organismo, temos Jesus ensinando: eu edificarei a minha igreja. Diga singular. Singular. Eu vou repetir e você fala singular. Eu edificarei a minha igreja. Ok. Mas quando você chega em Atos, quando você chega nas cartas, está escrito assim: as igrejas cresciam. Plural. Então a igreja de Deus é universal. A igreja de Deus é católica no mundo inteiro. Mesmo que igreja católica não se comporte como igreja de Deus, a igreja de Deus é universal. Isso é organismo. Porém, temos as organizações: a igreja de Jerusalém, a igreja em Antioquia, a igreja em Corinto, a igreja em Roma. Então, se em Roma não tem, se em Jerusalém não tem, na igreja local em Antioquia tem. O que é que tem lá? Profetas, mestres, servos e o Espírito Santo falando nela. Eu gosto disso. Por quê? Porque você diz que não vai à igreja, porque há muitos problemas na igreja. Interessante
é que Deus sempre está abrindo uma porta aqui, outra porta ali, e você pode sim pesquisar e dizer qual igreja está mais perto da Bíblia. Ah, pastor, eu congrego nessa igreja bagunçada, eu congrego nessa igreja antibíblica, eu congrego nessa igreja que não tem nada de poder de Deus, nem Bíblia, eu congrego nessa igreja que não tem nenhuma ligação com a teologia histórica, porque eu moro longe da igreja bíblica. Irmão, é melhor você congregar numa igreja distante, perto da Bíblia, do que congregar numa igreja perto, longe da Bíblia. Igrejas locais podem fazer a diferença. E assim, igrejas locais. A igreja, na igreja que estava em Antioquia. Então, Deus tem, através das organizações, feito com que o seu organismo, igreja, cumpra a sua missão. As organizações, igrejas locais, as congregações devem trabalhar para manter o organismo. Ou seja, as igrejas visíveis precisam ser representações legais e fiéis da igreja invisível. O que é a igreja invisível? É que tem crente lá no Japão cheio do Espírito Santo agora e eu não estou vendo. Mas o meu comportamento cheio do Espírito Santo, visto aqui, se alguém sai daqui, vai lá para o Japão e diz: rapaz, do mesmo jeito que Deus opera lá, Deus opera aqui. Ou seja, a igreja visível, confirmando momentaneamente em vários locais, a igreja invisível, a igreja que eu conheço, deve confirmar o caráter da igreja que só Deus conhece. A igreja que Deus conhece está pautada aqui, mas você só vai conhecer a igreja que Deus conhece se você conhecer a Bíblia. Então você olha para a Bíblia e diz: essa é a igreja de Deus. Você olha para as igrejas locais e diz: será que essa é a igreja de Deus? Mas antes disso você tem que se perguntar: será que onde eu congrego eu coopero para que essa igreja onde eu congrego seja a igreja de Deus? Porque é muito fácil olhar para a igreja e dizer: problema dessa igreja aqui é o ar-condicionado. Não, o problema dessa igreja aqui é o aquário. Não, para mim o problema dessa igreja é o câmera. Não, o problema dessa igreja é o sonoplasta. E a sua língua fica onde? Porque a gente chega na igreja e diz: o que essa igreja pode fazer por mim? A pergunta é: o que você pode fazer pela igreja? A igreja não é sua serva. Segundo lugar, a igreja memorável, primeiro, é uma igreja local. Porque tem gente que se pergunta: onde você congrega? Onde me receber. É gente que gosta de aprontar ali, cai ali, aí não confessa, não aceita ser tratado ali, muda de convenção. Aí mudou de convenção, caiu, muda de novo, muda de igreja. Caiu, muda de igreja de novo. Aí vai mudando. E onde vai parar, pastor? No inferno, irmão. Porque não senta para ouvir, não cala para aprender, não se submete, não aceita o tratamento que a igreja, o exército de Cristo, tem para torná-lo melhor. Esse tipo de gente que não tem endereço geográfico, referencial geográfico, onde você congrega, qualquer lugar. Quem é seu pastor? Qualquer um. É gente da anarquia, vida bagunçada, desorganizada. E igreja não é assim. Então, igreja local tem regras, tem leis estabelecidas na palavra. Você percebe que quando Paulo escreve, ele diz: escreva a igreja de Deus em Corinto, 1 Coríntios 1, 2 Coríntios 1, aos santos em Roma, Romanos capítulo 1, a igreja de Deus em Filipos, Filipenses capítulo 1, as igrejas de Deus na Galácia,
Enquanto Corinto tinha uma, enquanto Roma tinha outra, enquanto Antioquia tinha uma, na Galácia, Paulo diz as igrejas na Galácia. Quando você lê Apocalipse 2 e 3, as igrejas na Ásia. Então tem setores que tem mais igrejas do que as outras, e para cada uma, Jesus tem uma palavra. Jesus tem uma palavra. Jesus tem um povo nelas. Sempre tem algo a ser corrigido, mas também nessa igreja tem algo que gera glorificação ao nome do Senhor. Segundo lugar, a igreja memorável é influente sem ser pertencente. Segundo lugar, a igreja memorável, ela é influente sem ser pertencente. Vou ler de novo, capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia. Qual é o nosso costume de falar? Hoje eu vou lá na igreja do PSU. Hoje eu vou lá na igreja de Brasília. Hoje eu vou lá na igreja de Goiânia. Aí você olha para a Bíblia, não é a igreja de, é a igreja em. Porque não é Antioquia que forma a igreja. A igreja não pertence a Antioquia. A igreja pertence a Jesus. A igreja está em Antioquia sem ser dela. Porque se a igreja é do setor, o setor manda nela. Se a igreja é do setor, aqui é o que? Não é prefeito não, aqui é o que? O administrador manda nela. Se a igreja é da cidade, o prefeito manda nela. Se a igreja é do país, o presidente manda nela. Mas quando a igreja é de Jesus, não há governo terrenal que mande nela. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Então às vezes o governo vai na contramão da igreja, e a igreja faz o quê? Continua na contramão, e bora ver quem é que vai passar por cima de quem. Quantas igrejas aí sofrendo por causa do comunismo? No interior da China, o pentecostalismo está crescendo, mas estão dizendo assim, ó, proibido falar o nome de Jesus. Aí dentro de casa a família se reúne e começa a orar em nome de Jesus. O pastor falou aqui, nós respeitamos as autoridades, e é óbvio, Romanos capítulo 13, desde que a ordem das autoridades não fira o princípio que Jesus ensinou à igreja. Se é para ferir os princípios que o dono da igreja decretou a ela, aí a gente vai para cima, irmão. Vai, irmão, esses dias eu postei um vídeo. Aí o que mais fizeram e me marcaram foi: por sua causa, muitos pastores vão ser presos, porque você influencia muitos jovens pregadores. E se esses jovens pregadores, daqui a 20 anos, continuarem pregando o que você prega, as igrejas vão fechar e eles vão para a cadeia. Eu disse: a gente vai para a cadeia, mas não nega a verdade, não nega o nome de Jesus. Por quê? Porque a igreja não é do país. A igreja é influente sem ser pertencente. Ela está aqui para influenciar. Ela está aqui para mudar vidas. Ela está aqui para transformar vidas pelo poder do evangelho. Mas ela não está aqui para dizer: o governo vai calar a nossa boca. Ela não está aqui para se amoldar ao sistema mundano. Eu estou falando de sistema que se opõe a Deus. Não, não e não. A igreja estava em Antioquia. Por quê? Porque ela é influente sem ser pertencente. E eu volto para as cartas. O que Paulo diz no início de cada carta? A igreja de Deus que está em Roma, a igreja de Deus que está em Éfeso, a igreja de Deus que está em Colossos, as igrejas de Deus que estão na Galácia, a igreja de Deus que está em Corinto. Então a igreja é um povo influente sem ser pertencente. Olha a influência daquela igreja. Versículo 1. Quem congregava ali? Tem um homem que você vê a influência da igreja. Manaém, criado com Herodes. Herodes odiava a igreja. Herodes era governador. Herodes era um líder que mandava prender e matar os crentes. E o seu filho de criação, ou um parente da família, ou alguém chegado, disse: eu quero fazer parte desse povo que você mata. Eu quero fazer parte desse povo que você prende. Eu quero fazer parte da igreja que você persegue.
Olha onde o evangelho entrou, irmão. Irmão, todo mundo temia César. César era o Deus, sim ou não? César era o Deus. Os discípulos eram assassinados quando diziam: César não é Deus, só Jesus é o Senhor. E aí você vê Paulo escrevendo: eu saúdo os santos da casa de César. Ou seja, os homens que se prostravam perante as imagens de César e lhe ofereciam incenso, começaram a se converter. A igreja, ela é influente sem ser pertencente. Se ela pertencesse a esse sistema mundano, ela deixaria de ser perseguida. Mas como ela não pertence, ela é apenas influente, é claro, irmão, que ela vai ser perseguida. Mas se ela deixar de ser perseguida por leis, se ela deixar de ser perseguida por sistemas, é porque ela deixou de ser a igreja verdadeira. IDEPS. É IDEPS, pastor? Essa responsabilidade está sobre vocês. Vocês são uma igreja local que pertence a um reino universal. Vocês são influentes sem serem pertencentes, porque nós não somos daqui. Aleluia! Nós aguardamos a cidade que está descendo, a Nova Jerusalém. Não